Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer um comentário, na verdade, né, sobre um artigo publicado há muito tempo atrás, inclusive 2003, chamado Recli, um colonialista. Ele faz uma pergunta, né? O autor é um professor norueguês, Axel Bodum, não sei se é assim que se fala, entendeu? Na qual ele vai tentar demonstrar que o Elisée Recli, muito embora, né, dissesse que ele era anticolonialista, em vários momentos da obra dele ele defende um tipo de colonização, beleza? E até num dado momento desse artigo, esse artigo eu consegui em inglês, não sei se tem em português, né? Ele vai dizer o seguinte, então eu vou fazer uma tradução, né, simultânea aqui dele. Tem uma parte que ele fala: boa e má colonização agrícola de acordo com Recli, o caso da África do Norte. E aí, em dado momento, ele diz assim: há infelizmente pouca dúvida que, em muitas circunstâncias, especuladores beneficiaram-se da ignorância dos nativos e tomaram suas terras, enquanto, ao mesmo tempo, bem dentro da lei, mantinham-se dentro da lei. Ou seja, havia uma lei, eles tomavam a terra dos indígenas da região, beleza? De acordo com a lei francesa, ignorância da lei não é desculpa, mas o árabe nada sabe disso. Toda cooperação de domínio coletivo tem o direito de uma pronunciada divisão. Aqueles versados no benefício do código dessa regra arruinaram todas as tribos. Dentro dessa lógica, você vai tomar posse das terras dos indígenas, ok? Depois de terem encontrado os meios de adquirir, né, como repartir uma propriedade comunal, eles reclamavam a divisão, eles pediam a divisão dessa terra, então começava um legal procedimento contra aqueles que não defendiam-se, né, e aqueles que reclamavam de uma litigação contra esse benefício, beleza? Aí ele vai dizer assim: em que pese essas poucas linhas, Recli, como um apoiador da colonização de população, não cita a expoliação oficial das terras nativas pelos franceses, seguindo a revolta que quebrou, né, na Argélia em 1870. Como ele era a favor da colonização argelina, ele não menciona, né, essa questão da tomada das terras, e é difícil acreditar que ele não estava informado sobre isso, por causa da abundância e qualidade da informação que ele conseguiu ter de cada país. Então, o autor diz assim: é difícil que ele não soubesse que isso estava sendo de uma forma espoliada, né? O Recli devia saber, mas assim, ele não fazia nenhum justo valor, beleza? Segundo o autor. Em que pese sua experiência pessoal como colonialista, né, porque ele também participou de projetos coloniais, o Recli, em Rio Acha, em Serra Santa Martí, em que pese o fato que ele não enxerga injustiças e crueldades, diferentes expoliações acompanhavam essa colonização, e mesmo quando ele se impõe a todas essas injustiças cometidas, ele acredita no papel da Europa como responsável por trazer a esses selvagens um estado de mais alta civilização. Ele acredita em colonização humanista, e ele firmemente acreditou nisso em toda a sua vida. Ou seja, ele acreditava que pudesse existir um tipo de colonização humanista. Isso é muito interessante, né? Porque na geografia, Viola Lablache, um dos principais geógrafos, que era francês, tinha um debate com outro geógrafo, que era um alemão, discutindo que a colonização francesa era menos cruel do que a colonização alemã. E segundo esse autor, está dizendo que o Recli ia mais ou menos por esse caminho. Por mais que ele era contra o neocolonialismo, ele via algumas possibilidades, né, nessa colonização francesa, diferente de outras colonizações. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é possível que realmente que o Elisée Recli tivesse algum trecho dos trabalhos dele que defendem o colonialismo? Cara, eu não duvido. Você tem 14 mil páginas, pelo menos, é provável que em algum momento ele fez isso. Se você não souber situar o momento que ele fez isso, você não consegue entender a obra do Elisée Recli. Pegar lá o negócio do Elisée Recli, lá de 1850, que ele escreveu,
e querer comparar e fazer de conta que quem escreveu foi o Reclé de 1900, ou a pessoa não sabe fazer comparação ou ela é mal intencionada. Porque é óbvio que o Elisée Reclé vai ter coisas que eu não vou concordar. É evidente. Porque o Elisée Reclé é um ser humano como qualquer outro. Ele tem 2 olhos, tem 2 orelhas, ele tem uma boca, tem um nariz. Ele acerta, erra. Então é evidente que não vai ter como você achar que o Elisée Reclé é um santo. Em algum momento ele pode ter falado alguma coisa ou feito alguma coisa que hoje a gente considera conservadora e assim por diante. Mas isso não vai dizer que a obra do Elisée Reclé não serve para nada. Ou que ele é um defensor inveterado do neocolonialismo. Vocês entendem? Isso acontece, inclusive, com outro anarquista, que é o Proudhon. É evidente que o Proudhon tem falas misóginas. É só você pegar o que o Proudhon escreveu. Mas daí você pegar a obra do Proudhon e jogar no lixo, é você não entender que o Proudhon fala, no momento específico, algumas coisas, em outros momentos ele fala outras coisas. E você tem que entender o Proudhon como uma obra, e não como partes dessa obra. Senão você não entende o autor. Você não entende o Elisée Reclé, você não entende o Proudhon, você não entende o Marx. É evidente que o Marx tem cartas que ele manda para o Engels defendendo que os Estados Unidos vencem a guerra contra o México. É evidente. Mas também tem textos do Marx que condena o colonialismo britânico na Índia. Inclusive, o Marcelo Musto publicou um livro que demonstra isso. Você está entendendo? Ou na Argélia. O Marx, antes de morrer, foi para a Argélia. Aí você pega esse pedacinho do Marx e fala, ó, tá vendo? O Marx é racista, não sei o quê. Então você não está entendendo o conjunto da obra do cara. Você não está entendendo porque naquele momento ele disse aquilo. Ele pode ter se equivocado? Pode. Mas eu não acho que o Marx seja um santo. Então é provável que ele vai se equivocar em momentos, vai falar uma coisa e depois falar outra, como fez isso Engels, como fez isso Bakunin, né? Porque o Bakunin também, eu já vi dizerem, porque o Bakunin, ele nunca fez isso com as mulheres, mas o Bakunin também tem coisas antissemitas, e aí? Então o que eu quero dizer? Fazer essa coisa identitária é você, né, recortar aquilo que te interessa e tentar difamar o autor. Olha, Reclé a favor do colonialismo. Proudhon, ele era só misógino. Bakunin era antissemita. O Marx defendia a destruição do México, porque era a favor do capitalismo americano. E aí você não entende o cara na totalidade. Mas é isso que é um dos problemas, né, do que acontece recentemente, né, que é usar esse discurso identitário sem conseguir compreender a totalidade. Você pega lá e recorta aquilo que te interessa para um autor e não consegue entender que ele tem uma obra. Isso vale para todos os autores que eu citei aqui e outros. E aí o que você faz? Você julga ele por uma parcialidade, sem se dar conta de que o cara escreveu muito mais do que isso. E que em vários momentos ele condenou, inclusive, o que ele está falando. E qual o problema disso? Ele falar uma coisa lá na frente e ele falar que estava equivocado. Mas não tem como ser assim para aqueles que partem do pressuposto de que você tem que pegar a parte sem querer entender o todo. O que basta é a parte. E aí quando você basta a parte, qual que vai ser a próxima tentativa? Você descaracterizar, desqualificar a obra e a pessoa. Porque você não está preocupado com a pessoa em si. Você não está preocupado com a obra da pessoa na totalidade. Você está preocupado em desqualificar a pessoa. E para isso você se utiliza do quê? De um mecanismo, que é pegar nuances do trabalho dele, que existiram, não estou dizendo que não existiu. Você está entendendo? Porque também existiu, não há problema nenhum, existiu. Também não vão dizer que o cara não foi, entendeu? Se ele está dizendo que foi aquilo, ele pegou, em alguns momentos ele mostra, tudo bem. Em algum momento pode ser que ele tenha sido mesmo. Como outros também foram. Mas você tem que entender que existe uma obra da pessoa e que para compreender as coisas, você precisa compreender o todo. Para você não correr o quê? O risco de acusar a pessoa de uma coisa apenas, quando na verdade
qualquer pessoa é plural, inclusive aquela que está tentando acusar. Ela é tão plural quanto o Recli, quanto o Bakunin, quanto o Marx. E sendo plural, cara, é óbvio que em algum momento, em algum escrito, a pessoa pode ter falado alguma coisa que depois ela discorda. Mas se você não aponta isso, a pessoa só vai conhecer aquela parte. Então eu acho que essa questão é para a gente pensar. O problema não é discutir se ele era se ele era colonialista ou anticolonialista, se ele é a favor das mulheres ou contra as mulheres, se ele é a favor dos indígenas ou contra os indígenas, se ele é a favor do homossexual ou contra o homossexual. A questão é entender a obra dele. O que a obra dele tem de importância e de relevante? Porque só assim a gente vai ser minimamente honesto com esses autores. Minimamente honesto. Porque você não está tratando ele de uma forma parcial. Você tenta compreender tanto que ele falou coisas que você não concorda, quanto aquele que você concorda. Então, por exemplo, Recli fala disso, mas ele fala também de uma dialética serial. Ele não está comentando aqui. Será que a dialética serial permite ele entender colonialismo e neocolonialismo de uma outra forma? Ele não está nem preocupado nisso. Ou, por exemplo, a questão da misoginia do Proudhon, mas ele também fala de autogestão, auto-organização da classe trabalhadora. Isso não envolve mulheres também na auto-organização? Isso não é importante? Ah, não, mas isso eu jogo fora, porque eu só quero descer o pau nele? Ou o Marx. Ah, porque o Marx disse que tem que destruir o México. Sim, mas o Marx também disse que a Inglaterra tem um tipo de colonialismo que ele condena na Índia. E aí a gente não fala disso. Por quê? Porque aí a gente quer detonar o Marx. Ou a gente quer detonar o Proudhon, ou a gente quer detonar o Olivier Recli, ou a gente quer detonar o Bakunin. E aí a gente acha que isso é legal. Pegar de uma forma parcial para entender o autor. Então eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Inclusive tem alguns debates na internet sobre isso, na qual a gente perdeu a totalidade das coisas. E isso acontece porque o neoliberalismo, pessoal, ele é assim mesmo. Ele vai fragmentando o indivíduo ao ponto de chegar um momento que ele não consegue mais perceber da onde partiu. Ele não sabe de onde parte isso. Por exemplo, ele não consegue entender que o trabalho também é um eixo importante na sociedade. Porque aí fica outras questões que são tão importantes. Mas o trabalho também continua sendo. Mas por que eu não posso, para o neoliberalismo, falar do que é o trabalho? Porque isso vai contra a lógica do sistema. E as outras coisas, o sistema sabe muito bem como abraçar. Ele sabe transformar a luta por direitos, que é uma luta justa, em uma luta consumida, de consumo. Então, o que é para o neoliberalismo o papel das mulheres, né, dos indígenas, dos negros e assim por diante? Basicamente é consumir produtos, é ter status, postos de comando, ganhar mais, ter visibilidade, é tudo que traz por trás a ideia do lucro. Então toda essa luta pode se perder se você não tiver o foco, que é a totalidade da coisa, do processo. Então, eu não me preocupo se tem um artigo falando que Recli era um colonialista, porque eu tenho mais 50 dizendo que ele não era. Eu não tenho problema de ler um artigo que diz que o Bakunin era antissemita, porque com certeza tem mais 30 dizendo, né, que ele era um anarco-coletivista, defendia a organização dos trabalhadores. Então, se você não saber ponderar essas coisas, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma parte do cara e vai fazer de conta que ele é a totalidade. E não é. A parte é a parte, a totalidade é uma outra coisa. Então, precisamos compreender a totalidade do processo, para que as partes sejam melhor compreendidas. Aí você faz um movimento da parte para o todo, do todo para a parte. Caso contrário, se você acha que a parte é o todo, a possibilidade de você ser injusto com o autor e desqualificar a obra dele é muito grande. Porque você não está conseguindo entender todo o projeto que ele tinha. Beleza? Então era isso que eu queria comentar aqui um pouco sobre essa questão do Olivier Recli. Um abraço a todos e todas.